Na nossa aula de arte, vamos ver especificamente literatura. O que é literatura? Gêneros literários e a tradição aristotélica. Atividade domiciliar, também avaliação. A nossa sequência teremos conceitos de literatura, conceito de gêneros literários, segundo Aristóteles, épico, dramático e lírico. A leitura e a atividade domiciliar. A literatura, como toda arte, é a transfiguração do real. É a realidade recriada através do espírito do artista e retransmitida através da língua para as formas que são os gêneros, com os quais ela toma corpo e nova realidade. Passa então a viver outra vida, autônoma, independente do autor e da experiência de realidade de onde proveio. Os fatos que lhe deram, às vezes, origem, perderam a realidade primitiva e adquiriram outra, graças à imaginação do artista. São agora fatos de outra natureza, diferentes dos fatos naturais objetivados pela ciência, ou pela história, ou pelo social. Jafrânio Coutinho, O que é literatura e como ensiná-la. Notas de Teoria Literária, segunda edição, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1978. Pois então, esse é um conceito bem amplo de literatura, mas vamos ver outros. Alguns conceitos, então, sobre literatura. Arte literária é mimese, imitação, é a arte que imita pela palavra. Aristóteles, filósofo grego. A literatura é a expressão da sociedade como a palavra é a expressão do homem. Louis Bonnot, pensador e crítico do romantismo francês, início do século XIX. O poeta sente as palavras ou frases como coisas e não como sinais, e a sua obra como um fim e não como um meio, como uma arma de combate. Jean-Paul Sartre, filósofo francês, já no século XX. É com bons sentimentos que se faz literatura ruim. André Gide, escritor francês, século XX. O que são gêneros literários? A palavra gênero vem do latim genus, eris, que significa nascimento, descendência, origem, raça. Em literatura, o gênero designa as obras dotadas de atributos iguais ou semelhantes. Desde a Antiguidade Clássica, 350 a.C., a classificação das obras literárias tem sido um desafio para os estudiosos. O filósofo Aristóteles distinguiu 3 diferentes gêneros: o épico, o lírico e o dramático. Vejamos a estrutura e temas de cada um deles. O épico são narrativas de fatos grandiosos centrados na figura de um herói. Segundo Aristóteles, é a palavra narrada. A epopeia é uma narrativa de caráter sublime, em forma de poesia, que tem como eixo central a figura de um herói e suas façanhas grandiosas, misturando elementos da realidade, mitológicos ou lendários. São poemas narrativos, divididos em cantos ou em livros. São divididos em 4 partes: introdução, invocação, narração e epílogo. Exemplos: a Ilíada e Odisseia de Homero, Eneida de Virgílio também. Lírico, o termo lírico vem de um instrumento musical de cordas, chamado lira. Do gênero lírico, no gênero lírico, o poema ultrapassa as letras pela associação com a melodia, formando um canto ritmado e harmonioso, voz e instrumento musical. A poesia lírica possui elementos característicos tais como a subjetividade e o eu lírico. O eu lírico é a voz que expressa suas emoções no poema. É um eu poético, inventado pelo poeta, e não pode ser confundido com o autor, com o poeta. Exemplo, consideração do poema de Carlos Drummond de Andrade. Vamos ver aqui apenas a primeira estrofe. Consideração do poema. Não rimarei a palavra sono com a incorrespondente palavra outono. Rimarei com a palavra carne ou qualquer outra, que todas me convêm. As palavras não nascem amarradas, elas saltam, se beijam, se dissolvem. No céu livre, por vezes, um desenho. São puras, largas, autênticas, indevassáveis. Apenas a primeira estrofe, então, consideração do poema. E aqui a gente percebe o lírico pelo
pelos verbos, por exemplo, em primeira pessoa, e a expressão do sentimento do autor, aqui no caso, não, do eu lírico, da voz que declama o poema. Tá? Então a gente tem que separar essa ideia de autor e a voz que declama o poema, que é o eu lírico. Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Camões desenvolveu o seu poema de amor por meio da apresentação de ideias opostas. A dor se opõe ao não sentir, o fogo a não ser visto, a chama que acende não é vista, é um contentamento descontente. A essas ideias opostas nós damos o nome de antítese. Vamos adiante. Gênero dramático. A palavra drama vem do grego drama, que significa ação, e era usada com relação à arte teatral. É isso que caracteriza o gênero dramático. São, portanto, textos destinados à representação. O drama teve origem nas festas religiosas pagãs em homenagem ao deus mitológico Dionísio, o deus do vinho, da alegria e do teatro. Os textos são em forma de diálogos divididos em atos ou cenas. Não aparece normalmente a figura do narrador. A cada fala, a personagem assume a primeira pessoa. Há a descrição do ambiente e da situação em cada ato. A estrutura basicamente é exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. Tá? Conflito e complicação eles são muito próximos. Tá? Gênero dramático, então. Os elementos do texto dramático são o protagonista, personagem central do drama, o antagonista, personagem que se opõe ao antagonista, o coro, conjunto de atores que comentam as ações ao longo da peça. Na antiguidade, acreditava-se que o espectador purificaria ou purgaria suas emoções, a cartase, apaziguando suas angústias íntimas pelo alívio de suas paixões, de seus medos, de seus sentimentos de terror ou de piedade na contemplação do espetáculo teatral. A tragédia e a comédia. No gênero dramático, encontramos a tragédia e a comédia. A tragédia tem caráter solene, apresenta uma temática em que o protagonista tem de enfrentar a desgraça, ele é obrigado a passar por aquilo. A estrutura consiste em uma situação inicial feliz, mas que acaba em um desfecho fatal. As personagens são seres humanos das classes nobres que sofrem nas mãos de um deus ou do destino, a fatalidade. A comédia tem caráter cômico, ridículo, que provoca risos, no caso. Né? O registro das falas é coloquial e apresenta os defeitos humanos. A estrutura apresenta uma complicação inicial que acaba com um final feliz. As personagens são estereótipos dos defeitos humanos. O rabugento, o avarento, o mesquinho, o apaixonado, o ciumento. Breve passagem de O Alto da Compadecida. Aqui não é a versão adaptada que muita gente já assistiu na televisão, mas a versão de Ariano Suassuna, encourado, né? Manuel, encourado, Severino, João Grilo, Compadecida e João Grilo. Ok? Protesto. Eu já sei que você protesta, mas não tenho o que fazer, meu velho. Discordar de minha mãe é que eu não vou.
Grande coisa esse chamego que ela faz para salvar todo mundo. Termina desmoralizando tudo. Você só fala assim porque nunca teve mãe. É mesmo? Um sujeito ruim desse, só sendo filho de chocadeira. É para que foi que você me chamou, João. É que esse filho de chocadeira quer levar a gente para o inferno. Eu só podia me pegar com a senhora mesmo. Então aqui um trecho da peça, né? Há um vídeo disponível, né? Então, o endereço eletrônico aí do vídeo disponível para uma encenação, adaptação, na verdade, da peça de Ariano Suassuna. Vamos assistir aqui. Já rodei sobre o meu quadrinho, porque tá no terreno, tá no terreno. É mesmo. Olha os quatro que o senhor já despachou. Deve viver daqui um lugar reservado aos eclesiásticos. Falando nisso, você tá na minha casa, por favor, senhor. Olha, eu sou lá no contexto, você não se lembra da história da gaita? É mesmo. E o que será que meu cabelo tá fazendo lá embaixo que não tocou a gaita ainda? Foi convencer de novo? Eita, esse menino é besta. Gabriel vai chamar isso nos outros, besteira. Fala comigo que eu te mato. Mas tá como você já morreu? Ah! Mata só ele não, agora qual o ficar de inimigo pro meu lado? A gente não tá querendo não aprender não, papai. E depois você morreu sozinho, morremos todos nós. Eu vou dizer Chicó, comprei uma sentença de encontrando muito mais remediado. Ei, cadê Chicó? Chicó escapou, tá vivendo, será? Ele acaba da laranja de Chicó, foi o único de Chicó. É a primeira vez que veio moço se tá vivo. Escuta aqui, Amarelo, você vai jogar pra essa história do gato. Amarela é sua avó, já morreu mesmo. Então, a atividade de vocês, faça uma pesquisa sobre os gêneros textuais e escolha um texto de sua preferência. Comente sobre a estrutura, sequência cantada, narrada ou representada. Fale ainda sobre o autor, sobre o contexto, época em que foi escrito, antiguidade, Idade Média ou atual.